Queridos irmãos, estamos mais uma vez juntos para meditarmos na Palavra de Deus. Eu sou o César Timóteo e este é mais um devocional diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Quantas orientações já temos recebido da Palavra de Deus dia após dia em nossos devocionais diários. E hoje chegamos ao terceiro e último capítulo da carta de Paulo a Tito. Como dissemos há alguns dias, uma pequena carta, que pode ser chamada também de epístola, mas apesar de pequena, apresenta um conteúdo essencial para todos que desejam aprender mais sobre a igreja, a doutrina cristã e a vida em Cristo. O apóstolo Paulo então começa o terceiro capítulo tratando da relação dos crentes com as autoridades superiores. E ele vai dizer assim a partir do verso 1: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito também tinha de lembrar aos cristãos das igrejas de Creta as responsabilidades em relação àqueles que governavam sobre eles. O enfoque cristão ensina que todos os governos são ordenados por Deus. Romanos capítulo 13, verso 2 diz assim: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. O cristão deve se sujeitar às autoridades superiores. O entendimento das Escrituras é que toda autoridade é instituída por Deus. Portanto, se é Deus quem as institui, elas devem ser alvo de respeito, mesmo aquelas que não reconhecem Deus como Senhor. A autoridade, meus irmãos, somente deve ser desobedecida caso ela imponha aos crentes algum tipo de ação que esteja contra o desejo e a lei de Deus. Neste caso, vale a orientação de Atos capítulo 5, verso 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Na nossa caminhada cristã, devemos também nos lembrar sempre de que fomos alvos da graça e da misericórdia do nosso Deus. É isto que Paulo fala a partir do verso 3, dizendo: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Observamos nesses versículos de 3 a 7 que todos nós, de uma forma ou de outra, andávamos desgarrados, longe do nosso Salvador, perdidos em nossos delitos e pecados. Mas fomos resgatados ao se manifestar sobre nós a bondade de Deus e também a sua graça. Nenhum de nós é merecedor da salvação que recebeu. Nenhum de nós é merecedor das misericórdias e da bondade de Deus. Mas Deus decidiu nos amar e nos salvou segundo o texto nos diz, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Espírito Santo que foi derramado ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo. Como, meus amigos e amigas, devemos ser agradecidos. Não podemos nos considerar melhores do que os outros. Por isso, a vida cristã deve ser recheada de temor e respeito pelo próximo, e especialmente, como disse o apóstolo, pelas autoridades superiores. A partir do verso 8, o apóstolo vai enfatizar de forma muito firme que aqueles que receberam de Deus a graça da salvação precisam ser solícitos na prática das boas obras. Diz assim o verso 8: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Seria incoerente um cristão professar a fé, mas não praticar as boas obras. Não basta apenas ouvir o ensino, aprender sobre a lei, aprender sobre a doutrina de Deus,
mas tudo o que é aprendido deve ser também praticado. A prática das boas obras, a prática do bem é excelente e proveitosa, conforme nos diz o apóstolo Paulo. No verso 9, Paulo vai alertar mais uma vez sobre o cuidado que o crente deve ter com discussões insensatas que para nada aproveitam. Na época de Paulo, havia muitas discussões insensatas sobre alimentos que seriam puros ou impuros, questões sobre os regulamentos sabáticos, observância dos dias santos. Havia também discussões sobre genealogias angelicais e humanas e muita discussão também sobre regulamentos e tradições que haviam sido sobrepostos à lei de Deus. Paulo vai chamar esse tipo de discussão vã e inútil, de coisas sem utilidade e fúteis. Vejam o que ele diz no verso 9. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Como nós devemos, meus irmãos, cuidar para que as coisas fúteis não ocupem o nosso pensamento, que possamos nos concentrar naquilo que é essencial, naquilo que é claro, naquilo que é objetivo e cuidar muito para que questões periféricas não tomem a nossa atenção de forma excessiva e não causem divisão no corpo. No verso 10, Paulo fala sobre o homem faccioso que deve ser evitado. O homem faccioso é aquele homem que gosta de dividir o corpo, gosta de promover discussões que para nada aproveitam. Esse tipo de pessoa, segundo Paulo, está pervertida e vive pecando, e por si mesma já está condenada. Paulo deixa claro que é preciso evitar pessoas que agem desta forma. Vejam o que ele diz no verso 10. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. E por fim, a partir do verso 12, Paulo começa uma conclusão. Ele encerra a epístola com algumas breves diretrizes pessoais e também orientações práticas a Tito, principalmente em relação a outros irmãos que são citados, como Ártemas, Tíquico, Zenas e Apolo. Essas orientações e lembranças a respeito desses irmãos não devem ser desprezadas, porque em países onde os cristãos são poucos e perseguidos, essas palavras agradáveis expressam muito amor, amizade e encorajamento. Todos os que estavam com o apóstolo mandavam saudações a Tito, e a ele foi pedido que também saudasse a todos os que amavam Paulo e seus colaboradores na fé. Finalmente, Paulo então encerra a carta com um tema que dominava toda a sua vida, a graça do Senhor. E ele termina dizendo: a graça seja com todos vós. Amém. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique mais uma vez a sua palavra e a nossa reflexão aos nossos corações. Até a próxima.